Trigonometria, aula 3, linhas trigonométricas. Em continuação, aula 1, aula 2, hoje vamos falar sobre as linhas trigonométricas. E quais são essas linhas trigonométricas? Falaremos sobre seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Mas antes de entrar nesse assunto, temos que ter uma noção de distância entre ponto e reta. O que é exatamente essa noção de ponto e reta? Temos aqui as linhas horizontais e verticais. Vamos chamar o plano cartesiano, o eixo X e o eixo Y. Então, para esses dois eixos, eu destaquei 4 pontos, quaisquer nos quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. E o principal agora, quando eu entrar lá no círculo trigonométrico, é entender como é feita essa distância. Tá? Então, vamos pegar uma noção nesse primeiro ponto aqui. Primeiro ponto. Eu quero saber a distância desse ponto ao eixo X. Essa distância vai ser medida dessa forma. Distância do ponto ao eixo X. E ela vai ser marcada aqui. Então, essa é a distância. Então, a gente nunca vai marcar, quando for lá no círculo trigonométrico, a distância em cima do círculo, em cima da circunferência. Nós vamos pegar essa distância, vamos transportar para o centro do eixo cartesiano. Mesma coisa para esse ponto. Nesse ponto, eu tenho essa distância em relação ao eixo X. Então, distância desse ponto ao eixo X vai ser destacado. Distância desse ponto ao eixo X. É uma distância o quê? É uma distância vertical. E esse ponto em relação ao eixo Y vai ser uma distância horizontal. Então, vai ser dessa forma essa distância. Essa é a distância. Só que não vai ser marcada aqui. Ela vai ser marcada onde? No eixo X. Então, a distância do ponto ao eixo X, ela é vista e medida no eixo Y. A distância de um ponto ao eixo Y, ela é medida no eixo X. Essa é a noção principal que devemos ter em relação à distância de um ponto a uma reta. Então, vamos guardar bem isso. Distância do ponto ao eixo X, eu marco no eixo Y. A distância do ponto, de um ponto qualquer, ao eixo Y, eu marco no eixo X. Isso vai valer lá para frente. Então, vamos entrar agora com essa noção de distância. Vamos entrar no nosso círculo trigonométrico. O que acontece aqui no nosso círculo trigonométrico? Eu tenho o círculo trigonométrico, a definição, o centro zero, a distância, que é o nosso raio, raio 1, raio 1, raio 1, raio 1. Nós marcamos como se fosse uma régua, tá? De 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 1. Isso vale para cima, para valores positivos, assim como do eixo central, aqui do centro do eixo, para valores negativos. Menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, menos 1. Mesma coisa em relação ao eixo X. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. E para lá, menos 1 negativo. Vamos pegar um ponto qualquer na nossa circunferência. Peguei esse ponto. Esse ponto determina o quê? Ele determina um arco, contando do zero com a abertura, essa é a abertura do arco. Determinei o ponto do arco. Esse ponto do arco vai ter duas distâncias. Quais serão essas distâncias? A primeira distância do ponto em relação ao eixo X é essa distância. Então, vou fazer a medição dessa distância. Só que a medição eu faço no eixo Y, que me dá a distância. E se eu quiser a distância desse ponto ao eixo Y? A distância desse ponto ao eixo Y
nós medimos na régua do eixo X. Então, vamos agora às nossas linhas trigonométricas. Então, a nossa primeira linha trigonométrica, como ela vai ser formada? Essa nossa primeira linha trigonométrica vai ser uma interseção. Ou seja, do centro, eu traço uma linha qualquer, essa linha vai interceptar a nossa circunferência em um ponto. Esse ponto vai determinar um arco. Onde a interseção do ponto com a circunferência, eu determinei o arco, a ponta desse arco. A distância, agora que é o nosso ponto principal, a distância de um ponto da circunferência que determina um arco, essa distância em relação ao eixo X, medida no centro, ela é chamada de seno, seno do arco. Então, o que é seno? Seno é a distância de um ponto qualquer da circunferência em relação ao eixo X. Isso é seno. E nota que o seno, essa distância, se eu vou crescendo com o ângulo está aqui, eu vou crescendo as interseções dos pontos. Ó, vou pegar esse outro ponto aqui, essa interseção. Eu já tenho um seno maior. É só medir que o seno vai ser um pouco maior. E se eu crescer um pouco mais, cresci. A interseção dessa reta com a circunferência me dá um ponto. A distância desse ponto em relação ao eixo X é chamado de seno desse ponto, que determina, na verdade, um arco dessa circunferência. Então, esse é o seno. Esse tamanho é o seno. Logo, podemos perceber que o seno ele vai medir no máximo 1. Por quê? Vai ser a interseção desse ponto da reta em relação a esse ponto da circunferência, exatamente em cima do eixo Y. Então, essa distância total máxima, ela vale 1. Isso é principalmente interessante saber em relação aos limites de seno e cosseno. Ou seja, o seno ele vai medir no máximo 1. Valor máximo 1. Em consideração a esse arco, o valor mínimo do seno vai ser menos 1. Ou seja, o seno varia de menos 1 até 1. Isso para seno. E para o cosseno? O que seria cosseno? Cosseno agora vai ser em relação à medição, né, a distância de um ponto qualquer da circunferência em relação ao eixo Y. Então vamos pegar novamente essa mesma interseção que me dá um ponto para ser uma reta do centro. Ela interceptou a circunferência em um ponto. A distância desse ponto em relação ao eixo Y vai ser medida na minha régua central aqui. Então, essa distância vai ser chamada desse ponto, me determinou um arco. E essa distância vai ser chamada de cosseno do arco. Então, o que é cosseno de um arco? Cosseno de um arco, dado uma reta interceptou um ponto, eu tenho esse arco nesse ponto interceptado. A distância desse ponto em relação ao eixo Y, essa distância é chamada de cosseno. E o cosseno varia de quanto até quanto? O cosseno vai variar, então, essa distância vai ser no máximo 1 e no mínimo menos 1. Assim como o seno, o cosseno varia entre menos 1 e 1. Então, essa é a nossa segunda linha trigonométrica. A primeira é o seno, a segunda é o cosseno. Vou deixar aqui marcado. Vou fixar essa distância. Então, daqui para cá, medido no centro, eu tenho o seno desse arco. Essa distância aqui
Eu tenho o cosseno desse arco. E a tangente? O que é tangente? Tangente também é uma linha trigonométrica. Só que agora a tangente vai ser em relação a essa reta tangente nesse ponto. Por isso que é tangente. Então, tangente nesse ponto, aqui é onde começa a contagem dos arcos. Se eu tiver uma linha qualquer, interceptei, ou atravessei a circunferência e peguei nessa reta. Essa interceptação me dá um ponto. A distância desse ponto em relação a esse centro agora, isso vai ser a tangente desse arco. Esse tamanho é a tangente. E a tangente é dada agora aqui, nessa linha. Então, nota que a tangente de qualquer ângulo, ela pode ser, ó, começa em zero, a tangente, e ela vai crescendo, 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 até chegar ao infinito, que seria a tangente de 90 graus, ou de π sobre 2. Então, eu tenho aqui essa variação da tangente. Ou ela também pode ir para negativo, 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 interceptação, indo para negativo, até o infinito. Então, a tangente é medida exatamente aqui. Então, qual é a tangente de um ângulo? Qual seria a definição da tangente de um ângulo? A definição seria a interceptação de uma semi-reta com uma reta tangente. Me dá um ponto. A distância desse ponto até a sua origem vai ser chamada de tangente deste arco, determinado por um ponto. Então, isso é tangente. E cotangente? A cotangente agora vai ser em relação a essa reta tangente nesse ponto. Então, qual é a cotangente desse arco aqui? Vou determinar um arco. Pegar esse ponto aqui. Então, trouxe aqui. Determinei uma reta interceptando a circunferência nesse ponto. Eu continuo essa reta até atingir a reta cotangente. Vai me dar um ponto. Então, essa distância da interceptação, essa distância, chamaremos de cotangente desse arco, definido por esse ponto de interseção em relação à circunferência. Então, falamos sobre o seno, o cosseno, a tangente e a cotangente. Agora, quem teremos? A secante e a cossecante. Secante. A secante vai estar nesse eixo. Só que agora para fora da circunferência, para fora do círculo trigonométrico. Então, para cá, eu vou ter a cotangente. Ou para cá, ou para lá. Vamos pegar um ângulo qualquer. Aqui, esse arco. Vou pegar esse arco. Vou pegar esse arco aqui. Um arco pequeno. Esse arco, definido por um ponto. Aqui está o tamanho do arco. Quando eu trouxer uma perpendicular nesse ponto, vai interceptar esse eixo Y num ponto externo à circunferência ao círculo trigonométrico. Essa distância de interceptação em relação ao centro, isso é chamado de secante. Então, se eu abrir um pouco mais, continuo aqui perpendicular nesse ponto, a secante cresce. Se eu fechar um pouquinho mais, a secante diminui até 1. Logo, a secante, ela varia de 1 ao infinito, de acordo com a abertura. Eu vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo. Ó, a secante vai aumentando infinitamente. Então, esse é secante. O que é secante? É a distância da perpendicular no ponto de interseção em relação ao círculo trigonométrico no eixo X. E a cossecante? Já vai ser em relação ao eixo Y. Então, a cossecante, vamos pegar aqui essa abertura, definir esse arco. Esse arco tem um ponto de interseção com o círculo trigonométrico, com a circunferência do círculo trigonométrico. Esse é o ponto. Nesse ponto, para
traçamos uma tangente. Essa tangente intercepta o eixo y e um ponto. A distância do centro até esse ponto é chamado de cossecante desse arco. Se eu variar um pouquinho, vou descer um pouco, a tangente, a cotangente, cossecante, a cossecante, ela vai aumentando de acordo com a diminuição do ângulo, do valor desse arco. Então, essas são as linhas trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Então, até a próxima aula, para falar sobre as linhas trigonométricas. Veremos todas ao mesmo tempo e já definiremos as relações métricas em relação a elas, o que é seno e cosseno de uma forma algébrica.